Criminosos em guerra e uma cidade aterrorizada. Grupos rivais disputam há dias o controle de um bairro com mais de 100 mil habitantes no Rio. Até o Exército foi chamado para pôr fim aos tiroteios. A disputa não é somente pelo controle do tráfico de drogas. E uma jovem, bonita, foragida da polícia, está no centro dessa guerra. Um exército de criminosos armados para a guerra. No mesmo território, uma gangue rival que resiste. Vou atacar! Eu tenho! Entre eles, mais de 100 mil moradores reféns. Uma das maiores comunidades do Brasil assiste há uma semana ao confronto entre homens chefiados por 2 traficantes, agora rivais. Um deles é Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha. Ele comandou o tráfico na comunidade por anos e desde 2011 está num presídio federal de segurança máxima em Rondônia. O outro é Rogério Avelino, o Rogério 157. Ex-segurança e braço direito de NEM, Rogério teria roubado o lugar dele na comunidade. Com os intensos tiroteios dos últimos dias, a polícia acredita que Rogério fugiu pela mata e retornou à Rocinha no sábado para resistir até o fim. Domingo passado, mesmo preso, nem dá as ordens. Ordena que 70 homens ocupem a Rocinha para retomar pontos de venda de drogas. Mas não só. A segunda ordem era executar o inimigo. Imagens registraram o momento em que o bando de NEM invade a comunidade. Os traficantes sobem pelas lajes das casas. 2, olha o outro, mano. Se espalham pelas centenas de becos. Na UPA, unidade de pronto atendimento, pacientes e funcionários desesperados tentam se proteger das balas perdidas. Neste outro flagrante, traficantes fogem pela mata. Os tiros não param. Carros e motos ficam destruídos. Nas paredes das casas, as marcas dos confrontos. Este poste foi atingido tantas vezes que ameaça cair. Com medo, moradores se recusam a falar. Pode falar, não. No táxi, dezenas de buracos de bala. O taxista, que mora na Rocinha, se arrumava para sair e pegar um passageiro quando o tiroteio começou. Foi 1h30 direto de tiroteio e eu pensando no carro. Falei, o carro já era. Quando foi 7h30, mais ou menos, eu desci e o carro estava daquele estado. Neste outro flagrante, o auge da ousadia. Bandidos haviam acabado de roubar carros dos próprios moradores. Quem grava a cena não se conforma. Ele roubou um morador, mano. O grupo está numa das principais ruas da comunidade e passam armados em frente a 2 viaturas da Polícia Militar da UPP da Rocinha, Unidade de Polícia Pacificadora. O porta-voz da corporação diz que os PMs não reagiram para evitar consequências ainda mais graves. Ao não entrar em confronto direto com aqueles marginais, eles realmente fizeram uma escolha no terreno e por não realmente envidar esforços num combate armado, que poderia ter realmente um policial militar como vítima, uma vez que eles estavam em quantidade numérica inferior, e também vítimas colaterais. Poderíamos ter ali moradores atingidos com grande probabilidade de morte, uma vez que os marginais estavam fortemente armados. A ordem de recuar teria sido dada pelo governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Pezão afirmou que não autorizou a invasão da PM
para evitar confrontos que colocassem a vida dos moradores em risco. O comandante-geral da PM chegou a assumir que houve falha dos órgãos de segurança para impedir a invasão, já que o setor de inteligência tinha conhecimento de que a ação poderia acontecer. Nós tínhamos informações de inteligência que circularam, inclusive, nas redes sociais, mas não tínhamos dados concretos relativos a isso. Se os setores de inteligência sabiam, por que a invasão não foi evitada? Para o especialista em segurança pública Robson Rodrigues, as informações deveriam ter sido repassadas com mais agilidade para o serviço de inteligência da polícia. Houve sim uma falha de conexão entre a inteligência no nível federal, porque isso acontece no presídio federal. O que a Polícia Militar ia conseguir com esses dados? Como ela conseguiria estar dentro de um presídio federal para coletar esses dados de primeira mão e poder se antecipar a esse fato? Né? Esses dados têm que ser conectados, tanto da ponta da linha, quem está no terreno, que é a própria Polícia Militar, quanto quem está lá no início, na origem dessa decisão. Durante toda a semana, a polícia fez operações na Rocinha para prender traficantes. Um dos comparsas de NEM foi capturado. Na sexta-feira, uma nova guerra. Ainda era manhã, quando os tiroteios recomeçaram. Criminosos do bando de Rogério 157 tentaram fugir pela mata, na parte mais alta da Rocinha. Enquanto isso, para despistar a atenção da polícia, os comparsas do traficante atearam fogo num ônibus que passava por São Conrado. Dentro da comunidade, desespero entre os moradores, que não podiam sair de casa. O repórter Sérgio Frias, do Balanço Geral RJ, estava ao vivo quando mais um tiroteio começou. Ele e outros repórteres ficaram na mira dos criminosos. Olha, apontou de novo, hein? Apontou de novo. Apontou de novo, hein? Estou mirando pra cá, estou mirando pra cá. Cuidado aí, Fabiano. Estou mirando pra cá, hein? Estão armados de que lá? Dá pra ver a arma? Cano curto, pistola. Estão com pistola. Vias que passam próximas à Rocinha e que ligam bairros da Zona Sul à Barra da Tijuca, regiões nobres da cidade, foram fechadas. Motoristas ficaram presos sem saber o que fazer. Uma região inteira e importante da cidade simplesmente parou. Como é que é voltar para casa nesses... Tá difícil, muito difícil. A guerra na Rocinha colocou em conflito o Estado e a União. Depois do governador dizer que não haveria necessidade de apoio das Forças Armadas, a Secretaria de Segurança do Estado pediu que as tropas federais patrulhassem mais de 100 pontos da região metropolitana. Para dar fim ao impasse, a ação com as tropas federais foi retomada. Só depois do tiroteio de sexta-feira, um gabinete de crise foi montado. O ministro da Defesa ordenou o cerco imediato à Rocinha. Raul Jungmann comparou a segurança do Rio com um paciente em estado grave. Você tem um doente na UTI e ele tem fraturas múltiplas e uma hemorragia interna, mas ele tem também uma cirrose. O que é que a gente vai cuidar primeiro? De segurar aquela hemorragia ou da cirrose? Você tem toda a razão. A cirrose é o estrutural, a hemorragia é a urgência. Nós estamos trabalhando, evidentemente, sobre a urgência, mas também estruturalmente. E o Exército ocupou a Rocinha. Com um efetivo de 950 militares e 10 blindados. Nesse momento, chegaram aqui na Rocinha os veículos blindados. Eles estão
todos enfileirados aqui no acesso lateral. É o único acesso da Rocinha que é permitida a entrada de carros, principalmente esses carros grandes. Então eles só podem entrar por aqui, pelo acesso lateral. O objetivo é chegar na parte mais alta da comunidade, onde possivelmente os traficantes estão escondidos. Lá no alto a gente vê que é uma mata muito extensa e, segundo o setor de inteligência da polícia, os bandidos estão escondidos nessa mata. Em fila, os soldados avançaram pelas ruas do morro. A senhora se sente mais segura? É, né? Vamos esperar. No mesmo dia, foram registrados ainda mais confrontos, envolvendo PMs em pelo menos outras 4 comunidades do Rio. Mas, afinal, o que desencadeou toda essa batalha no Rio de Janeiro? Segundo as investigações, a gota d'água foi quando Rogério começou a perseguir familiares de Ném. Entre eles, Danúbia Rangel, mulher do traficante. Rogério Avelino estaria contrariando as ordens de Ném. Nos últimos tempos, o traficante preso estaria tentando indicar outros nomes para controlar novamente a comunidade. Segundo a polícia, em 2014, Ném teria dado uma ordem através da mulher Danúbia para que Rogério fosse expulso de vez. Mas, ao contrário da determinação, quem acabou expulsa foi a mulher do traficante Ném. E a atitude teria sido o estopim para o início da guerra entre os bandidos. A polícia diz que a informação foi confirmada por testemunhas. Formalmente não, apenas informalmente. Não Mas temos isso está sendo apurado também? Sim, está sendo apurado. Danúbia teria encontrado abrigo em uma comunidade vizinha. Mas, afinal, quem é essa mulher? Danúbia, de 33 anos, é conhecida como a xerifa da Rocinha. Sempre chamou atenção pela personalidade forte e pela beleza. Corpo malhado, silicones nos seios, cabelos compridos e loiros. Ela nunca fez questão de ser discreta. O delegado Carlos Augusto Nogueira foi quem investigou a ação da quadrilha de Ném na Rocinha. Chegou até Danúbia e seguiu os rastros dela por muito tempo. A vaidade dela facilitou com que nós a investigássemos, porque ela saía muito da comunidade para gastar o dinheiro do tráfico. Ela usava um shopping perto da Rocinha para comprar suas joias, frequentava salões de cabeleireiros. Nesta foto, ela exibe um colar com um cifrão. Aqui, a letra N, em homenagem ao marido Ném. No auge da ostentação, ela postou fotos de um passeio de helicóptero feito pelo casal no Rio. Danúbia ganhou o apelido de xerifa, porque, assim como o marido, era autoritária ao extremo. Ela decidia os shows da comunidade, ela escolhia alguns cantores que cantavam na comunidade. Xerifa porque ela dava ordens, ela humilhava algumas pessoas que faziam transporte alternativo, como eu citei anteriormente, mototáxi, as vans. Então ela tinha um temperamento muito forte e o temperamento associado ao companheirismo do Ném fazia com que ela fosse muito temida. Danúbia é casada com Ném há mais de 10 anos. O casal tem uma filha. Danúbia também teve outra filha, fruto de uma relação anterior com outro traficante. A menina morreu aos 14 anos de pneumonia. Presa em 2014, Danúbia foi condenada a 28 anos de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa, por levar e trazer informações do traficante para o bando. No entanto, ela conseguiu um benefício para cumprir a pena em casa, para cuidar da filha pequena, alegando que o pai já estava preso. Com o benefício, ela desapareceu. Agora está foragida. Mesmo assim, continua a se exibir nas redes sociais. Em maio deste ano, ela postou uma foto de biquíni e óculos de sol. Em outro registro, de junho, aparece dentro da água.
A mulher do traficante tem até fã-clube. Assim como Danúbia, nem gostava de ostentar. Chamado de mestre pelos comparsas, sempre viveu cercado de seguranças fortemente armados. O traficante foi dono dos morros da Rocinha e do Vidigal por 5 anos. O NEM, ele se diferenciava porque ele não só traficava drogas. O NEM começou a gerenciar a favela. Ele começou a ter lucro no gás, ele começou a investir em prostíbulos, cobrava taxa pelos prostíbulos. Ele começou a mandar em toda a comunidade, ele organizou a comunidade e uma das suas funções, talvez a principal, era o tráfico de drogas. NEM chegou a ser o traficante mais procurado do estado até 9 de novembro de 2011, quando foi pego na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. Ele tentava fugir de um cerco na Rocinha. A prisão de NEM aconteceu na véspera da instalação da UPP na comunidade. A vida do traficante chamou tanto a atenção que no ano passado ganhou uma biografia, escrita pelo jornalista inglês Misha Glenny. Para o escritor, o foco de NEM sempre foi e sempre será a Rocinha. A ocupação na comunidade não tem data para acabar. O especialista acredita que este é o momento do Estado se reorganizar e montar um plano para quando as tropas federais forem embora. Não há condição de sustentabilidade por longo tempo de uma tropa que é cara permanecer ali. É aproveitar o momento. Agora, até os criminosos sabem disso. É esperar o momento certo para retornar. É se pensar como o Estado pode resolver e não fica toda hora chamando as Forças Armadas, chamando as Forças Armadas, e não aprender a fazer por si só a segurança, colocando as suas, logicamente, as suas forças nas suas vocações originárias. Apesar da presença do Exército, os tiroteios continuaram. No sábado, a polícia apreendeu dezenas de fuzis. 17 acusados tiveram a prisão decretada, entre eles Celcinho da Vila Vintém, apontado como parceiro de NEM. Pelo menos 6 criminosos foram presos e 2 morreram. Um adolescente vítima de bala perdida foi atingido no peito. Na madrugada de sábado, o traficante Rogério Avelino voltou para a Rocinha. Ele teria deixado a comunidade pela mata. Este taxista foi sequestrado pelo traficante por comparsas no bairro do Horto, uma região cercada de mata, perto da Rocinha, e obrigado a seguir para a favela. Ao se aproximar da comunidade, eles foram parados por uma barreira de militares. O taxista foi obrigado a parar. O motorista pulou do carro para escapar do tiroteio. Muitos momentos de pânico, muito tiro, ultrapassando barreira de polícia e foi complicado, foi uma noite difícil. Rogério e o resto do grupo fugiram para o morro. Ele não tem espaço na comunidade que está com bastante policiais, nós temos a presença das Forças Armadas, então ele está em constante deslocamento pela mata ou pela comunidade. E foi isso que aconteceu nessa madrugada. Ele saiu e retornou para a comunidade. Agora, nesse táxi? Ele veio nesse veículo. Há indicativos que poderia ser o Rogério. Enquanto isso, os moradores se viram como podem. Até arrumando um colete, improvisar um colete, porque está muito perigoso. Os policiais ficavam, vai dar tiro, os traficantes piavam, vai dar tiro. Então não aguentamos mais, nós precisamos de paz. A Rocinha pede paz.